somos imparáveis. Irmão, ser imparável não significa não ter nenhum problema no meio do percurso. Significa aprender a desviá-los. E mesmo quando a gente tropeçar neles, significa aprender a levantar e continuar caminhando. Às vezes a gente acha que ser imparável significa correr sem que nada afete a nossa trajetória. Mas isso não é necessariamente ser imparável. Só significa que você está indo sem que nada te atinja. O que eu aprendi, e eu queria que você meditasse sobre isso, é que quanto mais valioso as coisas são, mais pessoas tentam atingi-las ou pará-las. Se tem alguém que está caminhando sem que nada tente parar em nenhum momento, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Provavelmente você não está gerando nada de valor e você não está incomodando ninguém. Não crucificaram Jesus porque ele era um cara bom. Ninguém crucifica homens bons. Você crucifica ameaças. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que fazia milagres, irmão. Jesus não foi crucificado porque era um homem bom que curava pessoas. Jesus foi crucificado pelos religiosos porque ele era uma ameaça. Jesus ameaçava o sistema, Jesus ameaçava os religiosos, Jesus ameaçava a ordem natural. Jesus entrou na história e mudou a história. E é por isso que coisas se levantaram para tentar pará-lo. Mas a gente não lê relatos de pessoas tentando crucificar pessoas como Judas, por exemplo. Judas tirou a própria vida, mas ninguém se levantou para tentar tirar a vida dele. Por quê? Porque Judas, por si só, já tropeçava. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda e muitas vezes a gente é surpreendido. Se você está começando 2022 como o ano em que você teve o maior romper da tua história, em 2021, porque eu sei que tem gente que está me ouvindo que você vai falar: André, eu nunca prosperei tanto, nunca cresci tanto, nunca avancei tanto, eu nunca me senti tão feliz, eu nunca estive tão bem em casa. Então, se você está nesse momento, a minha palavra para você é: esteja vigilante. O fato de nós não termos medo das tempestades não significa que a gente não precisa ficar atento a elas. Agora, o fato da gente estar atento a tempestades também não significa que a gente precisa ter medo delas. Guarda isso, irmão. Vai começar 2022, 2021 foi o maior romper da tua história, fica atento. Existem dois perfis de pessoas começando 2022. O primeiro perfil são aqueles que estão vivendo a melhor época da sua história. Minha palavra para você é: fique atento, não facilite. Agora, tem uma palavra para você também que talvez enfrentou em 2021 o pior ano da tua vida. Talvez enfrentou um ano de perdas, um ano de desafios, um ano de retaliação. Talvez você está cansado emocionalmente. Quem sabe você está começando até sem expectativas de 2022. Quem sabe você está até sem esperança para 2022. E eu falo isso quase que rindo, porque em vários momentos era exatamente esse o meu cenário. Embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. E uma das coisas que eu aprendi sobre coragem, que mudou a minha história, é entender que a coragem, ela só existe porque o medo existe. A coragem só existe porque os gigantes existem. A coragem só existe porque as crises existem, as batalhas existem, os levantes existem. A gente não precisaria de coragem se a gente não enfrentasse batalhas. A gente, na verdade, nem precisaria de coragem se a gente não tivesse sempre meio a lutas, porque a coragem, ela é algo que se contrapõe a tudo aquilo que tenta parar você. Guarda isso, irmão. A coragem é algo que Deus disponibilizou para a gente através do poder que em nós habita, e você precisa aprender a caminhar debaixo desse entendimento. 2021 foi um ano desafiador, 2019 foi um ano desafiador, 2020 foi um ano desafiador, mas a verdade é que 2017 também. Talvez a gente só não lembre de algumas coisas. 2015 também, 2012 também, e com certeza 2022 vai trazer alguns desafios, algumas crises, alguns gigantes, alguns problemas, algumas tempestades. Pastor, você está profetizando? Não, isso é a vida real, irmão. Isso acontece todos os dias. A grande verdade é que, assim como as crises, elas não vão deixar de existir, a coragem, ela não vai se esvair de você. Você não pode entrar num ano novo, numa nova estação, em novos desafios, sem você ter as armas certas para lutar as lutas certas. Então a palavra que eu tenho para você hoje é para encorajar você. Eu quero ativar você. Eu quero quase que chacoalhar você. Então guarda isso, irmão. Coragem não é para quem não está enfrentando, não é para quem está
em momentos de paz. Não, a coragem é justamente para você usar em momentos de guerra. A coragem é para você usar justamente no dia mau. A coragem é para você usar justamente contra gigantes. Coragem não é ausência de medo, irmão. A coragem é um revestimento para vencer o medo. Então eu quero liberar isso sobre você. Tenha coragem. Em 2022, tenha coragem para dar passos de fé. Tenha coragem para deixar de ter uma fé teórica que fala para todo mundo: vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E comece a ter coragem para entender que esse vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, é uma boa resposta para outros, mas tem que ser uma boa resposta para você também. Coragem para entender que não em Deus também é resposta. Coragem para entender que ninguém vai facilitar para você, e isso é bom. No final das contas, um mar calmo nunca fez um bom marinheiro, irmão. Coragem para você aceitar quem você é e parar de tentar se comparar e tentar ser quem você não é. Coragem de ser você mesmo, coragem de assumir sua identidade. Coragem, irmão. Coragem, tenha bom ânimo. Eu tive perdas nesses últimos anos. Eu também, irmão. Tem de bom ânimo. Eu tive momentos em que eu pensei em desistir. Todo mundo, irmão, tem momentos difíceis. Mas quando esse momento difícil bater a porta, tem de bom ânimo. Todas as vezes que vier luto sobre a tua casa, existe renovo de Deus sobre ela. Todas as vezes que vier dúvida sobre a tua casa, existem palavras de fé sobre ela. Todas as vezes que vier algum tipo de escassez sobre a tua casa, existe da parte de Deus provisão sobre ela. No lugar de enfermidade, escura. No lugar de falta, superabundância. No lugar de medo, coragem. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Em 2022, você tem duas escolhas. Você pode caminhar como alguém que não sabe o que carrega, que não sabe quem é, que não sabe para onde vai. Você pode caminhar debaixo desse entendimento: eu sou quem o meu pai diz que eu sou. Eu posso o que o meu pai diz que eu posso. E eu vou viver o que meu pai declarou que eu viveria. Irmão, eu quero de verdade declarar isso sobre você. E isso não é uma frase de autoajuda ou muito menos motivacional. É uma declaração de fé. É uma liberação profética. 2022 já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. 2022 não surpreendeu Deus em nada. Deus não está à espera para ver o que 2022 carrega. Foi Ele quem depositou nesse ano tudo aquilo que já está esperando a gente chegar.